Chegamos ao nosso momento da palavra. Hoje eu quero falar sobre honra. O que você entende sobre honra? O que para você é honra? Eu quero falar sobre um homem cujo nome era Estevão. Um homem honrado, um homem que entendeu o significado de honra. Ele entra na história em Atos no capítulo 6. E no capítulo seguinte ele é citado. Foi morto apedrejado. Estevão foi um homem de muita coragem. Talvez você não escutou muitas coisas sobre ele, até porque a Bíblia fala muito pouco sobre ele. E mesmo assim nós precisamos aprender muito com esse homem. Há uma lição muito grande para nos ensinar através da vida de Estevão. A Bíblia conta que ele foi escolhido para servir na obra do Senhor. Ele foi escolhido pela igreja em Jerusalém. E ele tinha uma função muito peculiar. O cargo que foi imposto para ele era cuidar das viúvas da igreja. Então todos os dias ele tinha preocupação de saber se aquela viúva tinha comida, se ela tinha bebida, como é que estava a saúde dela, como é que andavam as coisas, como é que estava a sua vida. Ele era encarregado desse cuidado, ele e outros homens. A igreja primitiva tinha papéis muito bem definidos. Eles cuidavam das viúvas. Os apóstolos ficavam livres para fazer outras atividades. Estevão, um homem que demonstrou que ele tinha o fruto do Espírito Santo na vida dele. A Bíblia conta que depois da imposição de mãos, ele realizou grandes milagres. Ele pregou poderosamente a palavra de Deus. Por isso é que nós devemos orar pelas pessoas. Colocar as nossas mãos sobre os enfermos, expulsar as enfermidades, ministrar uma bênção, ministrar a unção de Deus. Estevão. Guarde esse nome. A Bíblia diz que ele pregava muito bem, que ele tinha um coração muito bom, que ele realizava um excelente trabalho, cuidando das viúvas pobres. Se nós olharmos hoje para dentro da realidade da igreja, são poucas igrejas que honram as suas viúvas. Ou melhor, são poucas igrejas até que se lembram delas. Infelizmente essa é a realidade. Criança, para que mexer com criança, gente? Há muitas igrejas que não dão importância nenhuma. Eu olho para Jesus uma vez pregando a palavra, interrompendo o seu ensinamento para poder dar atenção para as crianças. Ele disse: deixar vir a mim os pequeninos. Entende como aquilo que nós
Quando eu digo nós, quando eu falo nós, quando eu estou querendo dizer aquilo que está ao nosso redor, aquilo que as pessoas desprezam, geralmente é aquilo que Jesus abraça, cuida, zela, para, escuta. Eu estou aqui nessa tarde para deixar uma palavra, talvez de alerta, talvez de uma correção. Nós precisamos exercer melhor um serviço no reino de Deus. Nós precisamos trabalhar de fato, de verdade. Nós precisamos honrar ao Senhor. Honra, meu irmão. Você honra quando você faz. Você honra quando você respeita. Você honra quando você teme a Deus. Você honra quando ninguém está vendo. Você vai lá e faz. Pelo simples prazer de servir ao Senhor. Nós precisamos aprender com aquela lição que Jesus ensinou para Marta. Nós jamais devemos fazer a vontade de Deus e esquecer das pessoas que estão ao nosso redor. Como é que andam as viúvas da sua igreja? Como é que andam as crianças da sua igreja? Ah, lá ninguém quer mexer, não tem salinha. Lá elas ficam lá jogadas no culto, não tem um trabalho para elas. Mas é assim mesmo, ninguém quer trabalhar, né? Ninguém quer trabalhar. E se você está vendo a falha, e se você está vendo o erro, eu só quero chamar a sua atenção que o Senhor está te chamando para trabalhar na obra dele. Se ninguém quer fazer, você está vendo, é para você fazer. Por isso eu quero dizer para você sobre o valor da honra. Quando Estevão ficou conhecido, porque uma coisa, irmãos, é quando nós estamos aí no mundo. Outra situação é quando o Espírito Santo está sobre nós, nós começamos a pregar a palavra, de repente alguém é curado, outra pessoa é curado, as coisas começam a caminhar. Estevão ficou conhecido. E quando essa fama começou a correr ali naquela região, muita gente se levantou contra ele. Muitas pessoas discutiam com ele. Muitas pessoas não conseguiam resistir ao ensinamento de Estevão, porque ele pregava a verdade. E quantas pessoas que ouviam aquelas verdades e não tinham humildade bastante para reconhecer os seus erros. Ao invés de aceitar aquela palavra, de ouvir, de receber, de abraçar com aquela palavra, de ombrar com Estevão, não. As pessoas se levantavam contra, ficavam procurando uma brecha para poder derrubar ele. O povo naquela época subornava as pessoas. Mas então não mudou nada, porque até hoje as pessoas fazem isso, né? Mas subornavam as pessoas para forjar um falso testemunho, para provocar uma reação popular nas pessoas contra a vida de Estevão. Sabe o que Estevão fez? Fugiu. Não. Ele não desistiu quando todos se levantaram contra ele. Ele continuou pregando a palavra do Senhor, independente do preço que aquilo lhe custaria. Hoje, para nós, irmãos, servir a Deus, para alguns que estão ouvindo essa palavra, é um peso. Nossa, eu estou quase morrendo. Gente, eu estou custando dar conta de ser crente. Naqueles tempos de Estevão, morrer em nome do Evangelho era uma honra.
Ser sacrificado em nome de Jesus era algo honrável. Aqueles homens podiam até matar Estevão, mas jamais venceriam o Senhor dele. Um grande exemplo para nós sobre a importância de sermos corajosos, a importância de termos a nossa convicção verdadeira em Deus, uma fé viva, uma fé que não se abala com os acontecimentos externos, uma fé que não abandona a verdade para agradar homens, uma fé que não defende as nossas próprias opiniões, as nossas preferências, uma fé baseada na palavra do Senhor. Qualquer pessoa que é fiel a Deus nessa terra, provavelmente ela vai sofrer perseguição. Quantas pessoas já tentaram destruir a igreja? Quantas pessoas já lutaram, atearam fogo? E até nos dias de hoje, em alguns países, a igreja sofre uma grande perseguição. Pessoas são mortas, executadas, porque escolheram servir a Deus, porque escolheram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Pessoas que são colocadas naquela encruzilhada. Ou você rejeita o seu Deus e continua vivo, ou você não rejeita Ele e vai morrer agora. Quantas pessoas já passaram por isso? É difícil imaginar essas coisas, né? Em alguns casos, essa perseguição é o sinal de que nós estamos no caminho certo. A igreja, nos tempos em que ela foi perseguida, na igreja primitiva, foi uma das épocas em que a igreja mais cresceu. A defesa de Estevão, lá em Atos 7, é um texto lindo. Estevão não ficava contando histórias, procurando palavras para não machucar as pessoas, não. A palavra de Estevão era verdadeira, era contraditória. Estevão nunca ganhou nenhum concurso de pregadores, mas ele pregou a palavra de uma maneira muito sábia, inteligente. E no momento que a sua vida estava em jogo, no momento em que ele estava correndo o risco de morte, ele não parou para perder tempo fazendo a sua própria defesa, levantando os seus próprios argumentos. Não. Porque o Senhor era muito maior na vida dele. O Senhor era muito mais importante na vida dele. Um homem humilde, um servo humilde, que até o último minuto da sua vida defendeu o Evangelho. Ele foi acusado em 2 instâncias. A importância de um lugar santo. As pessoas queriam que ele estivesse no templo. E a posição da lei, irmãos, depois da morte de Jesus. As pessoas arquitetaram um plano contra a vida dele. As pessoas rejeitaram a
palavra verdadeira que aquele homem estava ministrando. E Estevão, de uma forma diferente, continuou pregando. Ele mostrou o valor da comunhão, que Deus não dependia de lugar, que Deus estava em todos os lugares. Estevão mostrou também que muitos homens que foram rejeitados pelos homens daquele tempo foram escolhidos por Deus. Quantas vezes nós olhamos para uma pessoa, a gente não dá nada para ela, e de repente o Senhor levanta aquela pessoa com autoridade, com poder. Um homem que deu a sua vida por uma causa, morreu apedrejado, morreu em nome de uma causa. Hoje nós vivemos um período onde os crentes gostam de fugir da crítica, gostam de fugir da palavra verdadeira. Quando a palavra é um pouco dura, quando eu digo um pouco dura, quando a palavra é de correção, é de exortação, a pessoa fala: não, essa palavra não foi para mim, a pregação hoje foi tão ruim, Deus não agiu, aquele irmão ficou só dando pancada na igreja. Então quer dizer que uma palavra de exortação não é de Deus. O que você entende por honra? Estevão foi um homem de coragem. Morreu em nome das suas convicções. Eu quero terminar essa palavra aqui hoje mostrando para você a importância do trabalho, do serviço, de honrarmos a Deus fazendo. Honrar só de lábios, irmãos, da boca para fora é muito fácil. Você honra a Deus quando você coloca a mão na massa. Você honra a Deus quando você se envolve. Ah, pastor, esse ano eu não quero cargo na igreja. Eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui para somar, eu estou aqui para ser um ombro amigo, mas eu não quero cargo. Eu não quero responsabilidade. Então você não quer honrar a Deus. Você não quer vestir a camisa do Evangelho. Você não quer fazer parte do reino de Deus. Não quer, irmãos. Essa é a grande verdade. Você não está comprometido com a causa. Que tipo de fé é essa? Que tipo de honra é essa? Que quando o barco está afundando, você é o primeiro a pular fora. Que quando as coisas estão más, você é o primeiro a falar mal. Você é o primeiro a levantar no meio da igreja, fazer fofoquinha, fazer discórdia e levantar contra. Estevão mostra com a sua própria vida de que a palavra de Deus, ela é mais importante do que a nossa própria vida. É aquilo que está lá em Mateus 10:39. Eu quero orar por você. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Todavia, quem perde a vida por minha causa, achá-la. Eu não sei como é que anda a sua lista de prioridades hoje. Talvez tenha tanta coisa mais importante para você fazer, para você correr atrás, que talvez Deus está ficando em último lugar, ou nos últimos lugares, ou quando der tempo, ou se tiver jeito, cheio de condicionais. Se der tempo eu vou. Cuidado com as suas prioridades.
Elas revelam seu caráter. Elas revelam quem você é. Guarde essa palavra no seu coração. Aprenda a honrar a Deus, trabalhando, envolvendo, fazendo, sem reconhecimento, sem importância nenhuma para aquilo que as pessoas vão pensar ou vão dizer, ou até se vão reconhecer você. Faça no anonimato. Faça quando ninguém está vendo. Faça sem esperar nada em troca. Isso é honra. Espírito Santo de Deus, ensina-nos, ó Deus, a honrar o sangue que foi derramado naquela cruz. Honrarmos, meu Pai, a bandeira do Evangelho, a bandeira da verdade, a bandeira dos princípios de uma igreja viva. Meu Pai, não permita que o fracasso venha trilhar na história da nossa trajetória, mas que nós possamos edificar uma igreja baseada nas verdades, edificar uma igreja viva, uma igreja que ainda há curas, uma igreja que ainda há milagres, uma igreja que o Espírito Santo é real. Que nós não possamos desistir, Pai, daquilo que o Senhor tem para nós. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Oh Senhor, eu sei que há virtude em Ti. Oh Deus, eu sei que Tu podes mudar essa situação, Senhor. Te tocar, Senhor, transformado eu serei. Oh Senhor, o tempo da dor, as frustrações, a solidão, de estar vivendo sem saber quando vai mudar. Eu nunca tive, mas reconheço que estás aqui. Eu vou me levantar. Já vejo acontecer quando eu te tocar. Eu sei que posso te alcançar. Decidi, não vou desistir. Vou lutar contra a multidão. Frustrações, a solidão, angústia de estar vivendo sem saber quando vai mudar. Eu nunca tive, mas reconheço que estás aqui.
você.